Olá, pessoal. Vamos fazer então a correção agora do nosso simulado de química, tá? Nosso simulado agora do primeiro bimestre. Essa primeira questão fala sobre então o momento que a gente viveu com os problemas aí oriundos da Covid, né? E um dos problemas seria aí colocado para gente dificuldade respiratória. E aí a necessidade de fazer fisioterapia e tudo mais. Essa primeira parte, ela é só mesmo contextualização. Seria então aí uma característica do Enem de não colocar diretamente uma questão e sim contextualizá-la, colocando em relação a algum fato. Aí tem lá o pedido para a gente, ó, em relação ao texto, então, para julgar então esses conhecimentos aí com base na química. Primeira afirmativa: numa mistura gasosa, como ar atmosférico, a pressão parcial de um gás depende da fração molar. Correto. Quanto maior o número de mols, quanto maior a fração molar, maior é a pressão parcial e tudo mais inversamente. Aí, dois. Misturas gasosas são sempre homogêneas. Sempre. Misturas de gases sempre homogêneos se difundem no ambiente e vão dar sempre misturas homogêneas. Se o paciente vive em uma região litorânea, vamos lembrar que está a 1 atmosfera de pressão. Ao respirar uma mistura constituída por 156 gramas de gás nitrogênio, vamos botar aqui, ó, 156 gramas, não, litros, tá? De nitrogênio, 42 litros de gás oxigênio e 2 litros de gás argônio. Podemos dizer que esse paciente respirou 0,78 atmosferas de gás oxigênio. Seria uma fração ali, fração então para a gente em pressão. Nessa soma aqui ó, do volume, vai dar 200 litros de gás. E esses 200 litros, eles estão sujeitos a 1 atmosfera de pressão, já que a gente tem essa informação da cidade ali, ou região litorânea. Então, se você tem 200 litros, você tem o equivalente a 1 atmosfera de pressão. Só que a questão quer saber qual é a contribuição do oxigênio. O oxigênio aí, ó, ele contribui com 42 litros, né? Então a gente vai trabalhar com essa informação 42 dentro dessa proporção. Então só será 1 atmosfera com 200 litros e 42 litros de oxigênio, quanto vai ser então essa pressão para o oxigênio. Então essa pressão exercida pelo oxigênio vai ser 42 dividido por 200. E 42 dividido por 200 dá 0,21 atmosferas. Portanto, a 3 está falsa, porque diz que é 0,78. 4. Mantendo-se a temperatura constante. Se a temperatura é constante, é uma transformação inversamente proporcional. Então, quando a gente tem variação de volume e variação de pressão, é de forma inversa. Aumenta-se o volume, diminui a pressão e vice-versa. Então, a palavra diretamente aqui está errada. Diretamente é só isotérmica, desculpe, só isobárica e isovolumétrica. 5. Nos pulmões, assim como em qualquer ambiente onde o gás esteja confinado, a pressão exercida pela mistura gasosa é resultado das colisões de suas moléculas contra a parede do recipiente. Certo? Por isso, quando se aumenta a temperatura, aumenta a pressão, porque as moléculas se chocam mais vigorosamente contra a parede do recipiente. E o nosso pulmão tem a sua parede. Então, correto para a gente vai ficar somente 1, 2 e 5. Então, a afirmativa 1, 2 e 5 é a letra A. Então, bora lá ver a próxima. Questão 2 fala do fósforo branco, tá? Usado são para fins bélicos, fala então para vocês dos adventos em relação ao uso dele. E informação bem importante aqui para nós, ó, é que esta reação já se encontra balanceada, tá? Pelo menos a gente não tem que fazer esse balanceamento. Vamos ver só aqui que eu tenho mais espaço para trabalhar nessa tela. Primeira informação, fósforo branco, P4. Está dizendo que é uma molécula polar. Não, não é polar, é apolar. Isso porque substância simples, né? Com exceção para a gente aí do ozônio, na conta da geometria, os outros são apolares. O fósforo branco é uma substância simples. Sim, acabei de falar para a gente que é uma substância simples. Então, só organizando aqui, né? A número 1 é falsa, né?
porque também não é iônico, não é isso? É molecular, substâncias, ele é um ametal, e o fósforo branco é classificado como substância simples, é correto. A geometria do monóxido de carbono. A geometria de qualquer molécula formada por apenas dois átomos é sempre linear. Então, não é angular. Depois, a estequiometria básica para a gente aí, ó. A massa do fósforo branco obtida quando se aquece esse 1860 de fosfato com rendimento de 80% é 297. Bora lá. Vamos ter que achar, então, qual que é a massa do fosfato de cálcio, que é pegando as massas de todo mundo que está lá, soma, multiplica, soma, vai dar 310. Mas é 310 por mol, são 2 no balanceamento, então vai ter que multiplicar por 2. Vai dar 610 gramas de fosfato. Vai produzir 1 mol de fósforo, que a massa é 31 vezes 4, que vai dar 124 gramas. Então, nossa regra de 3 fica assim, ó. A cada 610 gramas de fosfato de cálcio, serão produzidos 124 gramas de fósforo branco. Mas a questão coloca a hipótese de 1860. 1860 gramas, quanto vai produzir de fósforo branco? Passa a multiplicação, divisão, dá 372. Mas isso se tiver 100% de rendimento. A questão fala que o rendimento é de 80%. Bota 80% aqui, faz a relação proporcional, a gente vai chegar ao resultado de 297,6 gramas. Então, tá certo. Depois a 5. A distribuição eletrônica do cálcio no estado fundamental, olha, conta aqui pra gente, ó, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 17 dá 17 elétrons. Quem tem 17 elétrons é o cloro. O cálcio tem 20 elétrons. Você tem essa informação aqui, ó. E se quiser, pega na tabela periódica também no final da prova, tá? Então, distribuição de 17 elétrons é do cloro e não do cálcio. Portanto, para a gente verdadeiro, somente a 2 e a 4. 2 e 4 é a letra B. Vamos lá, questão 3. Uma mistura formada por água, tetraclorocarbono, CCl4 e sal de cozinha. Tá, vamos lembrar aqui, ó. A água é uma molécula polar, o CCl4 é apolar, o CCl4 é o carbono, cloro para um lado, cloro do outro, cloro do outro. A gente vai ter uma molécula polar, porque esses vetores aqui se anulam, certo? E o sal de cozinha se dissolve em água e então ele é polar. Aí você tem uma mistura formada pelos três. Aí foi feito um processo de separação. Já que o CCl4 não se mistura, né, a gente vai ter duas fases. Nessa mistura original é bifásica. Já que o CCl4 não se dissolve, então vai ficar então sem essa mistura homogênea, ela vai então se separar por decantação. E aí depois se usa o funil de Bromo, né, o funil de separação de líquidos, para separá-lo, retirá-lo um de cada ponto. Aí se consegue uma substância pura e a mistura restante. A substância que se conseguiu é o CCl4. E a mistura restante é água e sal. E o sal dissolvido na água. E aí, dissolvido, então é homogêneo. E se é homogêneo, o processo de separação é por destilação. Qual destilação? Simples ou fracionada? Simples, porque é um sólido dissolvido em um líquido. E aí, com isso, você consegue uma substância, outra substância. Uma delas é água e a outra, o cloreto de sódio, sal de cozinha. Primeira afirmativa. O processo de separação 2 é filtração. O processo de separação 2 é destilação. Filtração, não. 2, a mistura resultante. Olha, restante. Essa aqui, ó, a mistura restante. É homogênea? Sim, porque o sal se dissolve na água. 3, o processo de separação 1 corresponde a uma decantação. Perfeito. Deixamos em repouso, separam-se as fases. E as substâncias puras 2 em 3, a gente sabe que um é água, o outro é sal de cozinha,
Um é líquido e o outro é sólido em condições ambientes. Então, os dois não são líquidos em condições ambientes. Somente 2 e 3 verdadeiro, 2 e 3 letra C. Bora para 4. Na 4, tem um medicamento para combater a azia e o excesso de acidez estomacal causado pelo ácido clorídrico, que ele é disponibilizado na forma de pastilhas mastigáveis que contém 500 miligramas de carbonato de cálcio. Esses 500 miligramas, eu já vou pegar ele e transformar em grama, tá? É a mesma coisa do que 0,5 gramas. E aí tem que montar a reação que acontece então. Nosso estômago tem um ácido clorídrico, nosso ácido muriático, ou ali o suco gástrico, vai reagir com carbonato de cálcio. Vamos lembrar que o hidrogênio tem a carga mais 1, o cálcio tem a carga mais 2, né? Hidrogênio família grupo 1 está lá por conta da distribuição eletrônica, cálcio 2A, o grupo 2. Não tem como eu trocar uma carga positiva uma vez por outra duas vezes, tá? Uma monovalente para outra bivalente, mas tem como eu fazer estequiometria e multiplicar isso por 2, ó. Então fica 2H mais e 2Cl menos. E aí troca de lugar aí, vai formar o CaCl2. Mais os dois hidrogênios no lugar do cálcio, H2CO3. O H2CO3 é o ácido carbônico, presente no refrigerante, presente então aí como resultado do sal efervescente e também de água com gás, que vai se decompor em água e CO2, que são as bolinhas que a gente vai ver na reação. Continua a leitura. Considere que haja reação completa do constituto de uma pastilha desse medicamento no aparelho digestório de um indivíduo a temperatura de 37 graus Celsius. Vamos botar no cantinho aqui, temperatura 37 graus Celsius. Vamos somar com 273, isso dá 310 Kelvin. E que a pressão é de 1 atmosfera. E que a constante é o nosso 0,08, tirou a casa decimal para a gente não precisar usar, e quer saber qual o volume de CO2 que vai ser produzido nessa reação. Aí a gente vai ter que achar a massa do carbonato de cálcio, né? Tem a massa do cálcio aqui, do carbono, do oxigênio, faz a conta e isso dá 100 gramas. E a cada 100 gramas vai produzir 1 mol de CO2. Ó. Então a gente vai ler desse jeito. Ó. A cada 100 gramas de CaCO3, que é aquela pastilha para combater acidez estomacal, nessa reação produz 1 mol de CO2, só que a pastilha não tem 100 gramas, a pastilha tem 0,5 gramas, que são aqueles 500 miligramas. Quanto vai produzir de CO2? Vai produzir 0,005 mol de CO2. Então, a gente vai ter que jogar agora em PV e NRT. Ó. A pressão, a questão informou que é 1, o volume é o pedido. Número de mol, a gente achou aqui na estequiometria básica, ó, 0,005. O valor de R é 0,08 e a temperatura é 310. Fez a continha, multiplicou, 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 vai dar 0,124 litros. Só tem duas alternativas em litros, ó, C e D. Nenhuma é 0,124. Mas tem três outras em ml. Multiplica por 1.000, isso vai dar então 124 ml. Mas também não tem 124, né? Mas tem aqui, ó, aproximadamente. Aproximadamente 120, que é a correta para a gente, letra B. Vamos ver a próxima. Essa próxima questão fala ali do lançamento de foguetes, né? Que a escola participa há vários anos. Tem duas modalidades, aquela só com ar comprimido e a outra com reação com bicarbonato de sódio e o vinagre. E aí está falando sobre o bicarbonato de sódio e o vinagre. Então está colocando ó, que essa garrafinha PET aqui ó, tem 2 litros de volume útil, tá? Útil com gás ou com líquido. Internamente, 2 litros. Aí, vamos lá para frente, depois a gente volta. Suponha que a reação produza 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre. Essa é a relação proporcional.
Não que você vá usar 2 mols de CO2, não que você vai usar 3 litros de refrigerante, de vinagre. É só a relação proporcional. Nas condições do experimento, em que o volume do líquido é 1/3 de 1 litro, né? Então, essa parte líquida aqui, ó, é 1/3 de litro. E o recipiente todo tem 2 litros. O total é 2 litros. Então, essa parte aqui, que é o gás CO2, quanto é do volume? É só você pegar os 2 litros total, tira 1/3. Isso, então, vai dar para a gente 5/3. Então, 5/3 de litro é o volume do CO2. Vai precisar dessa informação, tá? A gente volta aqui depois se eu esquecer ela. Então, aqui é 5/3. Tanto que 5/3 mais 1/3 vai dar 6/3, que dá 2 litros. Continua, vamos voltar. Então, nas condições, sabemos que é então 1/3 de litro e a temperatura é 300. Quer saber a pressão do CO2? Condições de o gás ideal, então, com R valendo 0,082. Então, a gente vai precisar colocar na equação de novo de PV nRT. Tá? Vamos ver o que a gente já tem. Pressão? Não, tanto que é o pedido da questão. O volume a gente tem? Tem, a gente acabou de calcular o volume lá. O volume que o CO2 ocupa, voltando, ó, é 5/3 de litro. E o N, número de mols de CO2? A gente não tem ainda, vamos descobrir. Nessa descoberta seria aqui, ó, a reação ela tem uma proporção de 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre. Mas não vai ser usado, não serão usados 3 litros de vinagre. Vai ser usado 1/3 de vinagre somente. Então, quantos mols, vou até botar o Nzinho ali, de CO2. Então, vai ser para a gente ali, número de mols de CO2, 2 vezes 1/3 dividido por 3. 2/3 dividido por 3 vai dar 2 nonos de mol. Você pode muito bem tirar isso tudo aí e escrever em decimal, tá? Fique à vontade. Então, eu já sei que isso aqui equivale a 2 nonos de mol. O valor de R já tem, ó, 0,08. E a temperatura, a questão até já deu, já, ó, em Kelvin. Então, é só substituir. Então, qual é a pressão exercida pelo CO2? Se o volume ocupado é de 2/3, se o número de mols é 2 nonos, se o valor de R, cadê você, é 0,08 e se a temperatura é 300. Fez a continha, multiplicou, dividiu, isso vai dar então uma pressão de 3,2 atmosferas. Vamos lá? Tem ainda mais 5 para a gente falar. Vamos para a questão 6. Nessa questão 6 tem aí um gráfico de entalpia, né? Aí, ó, reagente, produto, a gente já sabe pelo sinal que ela é uma reação exotérmica. Pedido da questão, assinale a alternativa que mostra a entalpia de formação do etanol. A única entalpia de formação que vocês têm que saber é de substâncias simples. Substâncias simples no estado padrão têm entalpia igual a 0. Então, aqui vai ser X, esse próprio X aqui é do etanol, e aqui é 0. Então, X mais 0, X. Então, a gente não sabe do CO2, não sabe da água, mas sabe que essa soma vai dar menos o 1.646. E a questão quer saber esse X aqui, ó. Então, o ΔH desta reação é toda a soma do que você tem no produto, menos toda a soma que você tem no reagente. Quanto é o ΔH? Menos 1.350. Quanto é a energia do produto? 1.646 negativo. E do reagente eu vou botar X. Vamos pegar aquele X, levar para o primeiro termo. 1.646 continua negativo. 1.350 passa para positivo. Aí subtrai, conserva sinal do maior, vai ficar menos 296. Vocês vão ver que tem 3 alternativas menos 296. A gente vai ter que desempatar na segunda parte. Qual a massa de oxigênio em gramas produzidas com 0,1 mol de etanol? Vamos pegar esse pedaço de comparação aqui, ó.
a cada 1 mol de etanol, que é o C2H5OH, OH? Não, H6O, né? Mas tudo bem, C2H5OH é correto. São necessários 3 mols de O2, mas quer em gramas. Se quer em gramas, a massa do oxigênio, né, o O2, dá 16 vezes 2, dá 32 gramas por mol, que não tem na questão, mas tem tabela para consultar. Mas só que é vezes 3, ó. Então é isso vezes 32, dá 96 gramas. Então a nossa regra de 3 fica assim, ó. A cada 1 mol de etanol, serão necessários 96 gramas de oxigênio. Mas a questão não quer 1 mol, quer que você use 0,1, 1/10 de mol. 1/10 de mol, então, vai dar 1/10 de 96, que é 9,6 gramas de oxigênio. Portanto, a alternativa A para a gente é a correta com as duas, então, afirmativas corretas aí. Vamos para 7. A 7 fala então sobre o conto pirotécnico Zacarias de Murilo Rubião. Olha a informação importante aqui, ó. São cores que se assemelham então a fogos de artifício. Onde é que você vê fogos de artifício no estudo da química? No modelo atômico. E é a contribuição dada então por Bohr, onde ele coloca, então, a letra C. Quando um elétron ganha energia, ele salta de nível para um nível mais energético, e quando ele retorna, ele libera a mesma energia recebida na forma de luz, o espectro de luz visível, que seria para a gente aí na forma de fotoenergia luminosa. Tá? Então, a absorção de energia pelo elétron, quando passa de um nível menos energético para um nível mais energético, e a seguir volta, então, tem a liberação dessa mesma energia voltando ao nível original. Tá bom? Modelo atômico para nós. Questão 8. Questão 8, tabela periódica. Tá? Esse recorte aqui, ó, embaixo, tá? Não tem aí para vocês na questão, mas tem a tabela periódica para vocês olharem, tá? Então eu retirei o pedacinho de lá. Isso aqui, ó. Eu tirei o pedacinho de lá para a gente poder utilizar aqui e não ficar abrindo uma nova página para vocês. Então, vamos ver tudo que a questão coloca para nós aí. O gráfico a seguir mostra em ordem aleatória. Lembra desse detalhe aí? Ficou muito escuro ali, deixa eu trocar. A posição na tabela, as primeiras energias de ionização. Tá, vamos lembrar o que é energia de ionização. Energia necessária para a retirada de um elétron no estado gasoso e tudo mais. E essa energia de ionização, ela vai da esquerda para a direita nos períodos. De 8 elementos representativos. Representativos, famílias anteriormente chamadas de A, hoje grupos que terminam com a distribuição eletrônica em S ou P. Então, do quinto período. Então, esse aqui, todo mundo está no quinto período. Se está no quinto período, significa que todos eles têm 5 níveis de energia, terminando em S ou P, tá? Então, pela sequência, rubídio é da família 1A ou do grupo 1, estrôncio 2A ou 2 e vai continuando, 3A ou 13, 4A ou 14, 5A ou 15, 6A ou 16, 7A ou 17, 8A ou 0 ou 18. Tá certo? É só representativo, tá? Então, aquele meio da tabela que são elementos de transição não entram na pergunta. Então, esses 8 elementos são denominados genericamente. Com base nos dados apresentados, vamos identificar quem são, já que a questão diz que isso é aleatório, tá? Então, quem seria cada um dos elementos? De maior energia de ionização para a gente, quem é? Maior energia de ionização seria para a gente o xenônio, né? Então, maior energia de ionização está aqui em cima, ó. Este é, então, para a gente o xenônio. Seria, então, para a gente lá a família, eu vou escrever aqui 8A ou 18, como vocês já sabem, ainda se usa a antiga denominação. Depois, quem está logo abaixo dele? Aqui, então, é iodo. Depois, o próximo está mais para esse aqui, que seria o telúrio. Depois, o próximo, esse, que é o antimônio.
Depois, próximo para cá, vamos decrescente, então. A gente está indo contra o sentido. Estanho. Depois, quem seria mais essa aqui, ó? Estanho agora seria quem? O índio. Depois, este aqui, o estrôncio. E depois, rubídio. Pronto. Primeira afirmativa. O elemento B possui dois elétrons na camada de valência. Quem é o B? É o estrôncio da família 2A. Então, tem dois elétrons na camada de valência. 2. O elemento D, está aqui o elemento D, ó, possui quatro camadas. Não, todos esses aqui têm cinco, porque todos são do quinto período. 3. O elemento G possui configuração eletrônica de valência igual a 5s2, 5p6. Se ele é 5s2, 5p6, é porque é gás nobre. E o que a gente colocou do G? O G a gente colocou que ele é um gás nobre, é o xenônio, verdadeiro. 4. O elemento C se estabiliza, cadê o C? Está aqui. Se estabiliza quando perde um elétron na camada de valência. O C é da 7A. Característica da 7A não é perder o elétron na camada de valência, é ganhar o elétron na camada de valência. Tá? Afirmativa falsa, correta para a gente também somente 1 e 3. Então, 1 e 3 é a letra B. Vamos para a próxima questão 9. Questão 9, um tema de grande interesse na química é a avaliação seletiva de ligações de carbono e hidrogênio. Essa ativação permite a substituição de hidrogênio nessas ligações por outros átomos, como oxigênio e nitrogênio. A gente vê isso muito em química orgânica. A relevância desse tema pode ser verificada em um estudo recentemente publicado no prestigioso periódico Science, que conta com a egressa da USP entre seus autores. A baixa diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, quais são os valores de eletronegatividade do carbono e do hidrogênio? O hidrogênio está acima de 2 aqui, tá? A gente, como professor, sabe que é 2,1. Vocês não sabem, vocês vão pegar por aproximadamente 2. Então, eletronegatividade do hidrogênio é 2. E o carbono? Não tem o carbono em si, mas tem os pontos de número atômico, ó. Então, o número atômico do carbono é 6, você vai achar o número atômico 6 aqui, vai até lá em cima, vai descobrir que esse valor para o carbono é 2,5. Pronto. Qual é a diferença de eletronegatividade? É 0,5. Quanto maior essa diferença, mais forte é a ligação. Quanto menor, mais fraca será essa ligação. Então, o que a gente quer saber, ó, é aquela que seja, então, menos reativa, então, do que essa ligação. Ou seja, aquela que é mais fraca ainda do que carbono e hidrogênio, tá? Então, a gente vai pegar um a um. Vamos pegar letra A, carbono e nitrogênio. O carbono a gente já viu que é 2,5. E o nitrogênio? Nitrogênio, você vai olhar de novo, tabela periódica aqui, ó. Nitrogênio tem número atômico 7, 7 está aqui, vai subindo, o nitrogênio está aqui, ó. E aí a eletronegatividade dele é 3. Não vamos levar em conta sinal não, tá? Qual é a diferença? 0,5, tá? Sem levar em conta o sinal, só a diferença entre eles. Então é a mesma diferença que a gente tem de carbono e hidrogênio. A letra B, carbono e flúor. Carbono a gente já viu que é 2,5. Flúor é o elemento mais eletronegativo, é 4. Não vamos levar em conta sinal, gente, é só a diferença. 1,5 é a maior diferença, e a questão quer saber a menos reativa, então a de menor diferença de reatividade. Então, letra C, enxofre e oxigênio. O enxofre tem número atômico 16, pega aqui no eixo X 16, vai lá, vai até lá em cima, acha o enxofre, vai para a esquerda pegando lá pelo eixo Y, dá 2,5. E o próximo é oxigênio. O oxigênio é número atômico 8, pega, tá aqui, vai, sobe, o oxigênio está lá em cima do nitrogênio e abaixo do flúor, é 3,5. De novo, sem levar em conta sinal, hein? Só a diferença entre eles. É 1. Até agora, a diferença só tem sido mais alta do que carbono e hidrogênio. Letra D. Fósforo. Fósforo tem número atômico 15. 15, ó, 14, então tá 15 aqui. Tá abaixo do enxofre. Então é aproximadamente
a mesma do hidrogênio, aproximadamente 2. E hidrogênio a gente já viu que é aproximadamente 2 também. Né? Como eu falei para vocês, a gente, professor, a gente sabe que é 2,1, tá? Mas aí vocês vão pela aproximação mesmo. Zero é menor, então, do que da energia de ligação de carbono e hidrogênio. Então, a letra D aqui é aquela menos reativa comparada com carbono e hidrogênio. Bom, questão 10. As entalpias da reação da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio nas temperaturas de 25 e 45. Olha só um detalhezinho, ó. A questão fala que você tem que comparar 450 e depois fazer o seu comparativo a 25. Então, primeiro a gente vai olhar de 450 e depois a 25. É a mesma reação, tá? Só que em temperaturas diferentes. E aí, vai liberar mais ou menos energia? Vamos ver ali, ó. Vai liberar mais energia, né? Ó, libera 111 a 450, libera 92 a 25. Então, só pode ser acima da energia liberada. Então, só pode ser letra A ou letra C. Tá certo? Então, quanto que é essa diferença? Vai ser menos 111,54 menos 92,22, ó. Conjugo sinal 92 vai sair positivo. 111,54 mais 92,22. E esse resultado dá 19,32. Mas não tem nenhum resultado negativo. Não precisa, porque tem a palavrinha liberada aqui, ó. Tá? Sinal de negativo não precisa aparecer desde que seja informado. Liberada, cedida, produzida, tá? Mas tem um detalhezinho. A questão quer saber por 1 mol, ó. E essa energia é por quanto? Por 2 mols. Então, isso são por 2. Se eu quero saber por 1, eu vou dividir por 2. Isso vai dar, então, para a gente um resultado de 9,66 de energia liberada. Portanto, entretanto, finalmente, o correto é a letra C. Olá, pessoal. Qualquer dúvida, fala com a gente lá na escola, tá? Até logo para vocês. Até a próxima.